Por mais importante que seja uma eleição, e esta eleição é decisiva para os destinos imediatos do país, ela nunca se encerra em si mesma. A luta continua na sequência. Agora, qualquer que seja o resultado, vença o candidato da extrema-direita, ou vença Fernando Haddad, que representa a defesa da soberania do país, dos direitos do povo e da democracia, nós não podemos sair das ruas. Porque no instante que o país vive, sem a presença popular, sem a presença daqueles que não têm nada a perder, mas que ganham com a democracia, ganham com as conquistas sociais e só podem avançar em suas conquistas lutando nas ruas, nas redes, em toda parte, nós precisamos seguir nossa luta. Eu me recordo, logo quando Arraes voltou do exílio, de uma longa conversa que nós tivemos, ele, eu e o então ex-deputado Arthur Lima Cavalcante, em que nós insistimos da necessidade dele disputar as eleições para governador de Pernambuco logo. E num certo instante, Arraes nos perguntava: e eu não posso, não tenho o direito de envelhecer? Vocês já querem nos colocar na luta imediatamente? E eu respondi então: doutor Arraes, 21 anos de ditadura significou o impedimento do povo brasileiro gerar novos quadros competentes para nos conduzir nesse instante. Ainda com Miguel Arraes, de certa feita, nós demos, ele e eu, juntos, uma entrevista numa data redonda da anistia. E num certo instante, respondendo a uma pergunta da repórter, Miguel Arraes então falou: antes, na ditadura, nós não podíamos falar, temíamos a prisão, a tortura, o exílio, a morte, os canhões e as baionetas. Agora nós podemos falar na precária democracia que nós temos no Brasil, mas tememos não ser compreendidos, tamanha a ditadura da mídia. Numa visão estratégica da sociedade brasileira, a luta pela soberania do país tem uma primazia sobre a luta pela democracia e a luta pelos direitos sociais. Porque no mundo de hoje, globalizado como se apresenta, nenhum povo será capaz de se desenvolver em favor de si mesmo se não preservar a sua soberania. Entretanto, nesse instante da vida do país, em que se perpetuam a cada instante novas ameaças à democracia, desde o impeachment da presidenta Dilma, a resistência democrática assume o primeiro plano. Pedro, 19 anos, estudante universitário, integrante da União da Juventude Socialista. Pedrinho, tu já imaginaste o que é que pode significar para a tua geração a supressão das liberdades democráticas no país? É uma falta de perspectiva, né? Eu sou de uma geração que vivenciou a maioria das conquistas sociais proporcionadas pelo governo Lula, né? Então, eu sou de uma geração que passou a sonhar com a universidade, passou a sonhar com o ensino técnico, passou a sonhar com um emprego digno, com direitos trabalhistas. E a partir do momento que se acaba com a democracia, a juventude perde essas perspectivas, né? Hoje, já tem uma massa de jovens que não estudam e nem trabalham. E eu imagino que haja uma perda da democracia e a diminuição desses direitos trabalhistas, estudantis, enfim. Mais jovens ainda vão passar a nem estudar, nem trabalhar e ficar em casa sem perspectiva de vida mesmo. Você, como estudante da área de comunicação, como você vê essa afirmação que eu citei aqui de Miguel Arraes, de que nós devemos temer a ditadura da mídia? Na época de Arraes, né, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura, então a mídia estava muito concentrada, assim, tinha uma concentração muito grande, mas hoje essa concentração ela não diminuiu, né? A Constituição de 88, ela coloca uma regulamentação da mídia, né? Uma quebra desses monopólios, como por exemplo a Globo, né? Hoje são 9 famílias que controlam a mídia brasileira. Uma das coisas que aconteceu que para tentar melhorar isso foi que várias agências internacionais como BBC, Dutch Valley e outras chegaram no Brasil ou ao país para fazer uma cobertura dos fatos que acontecem no dia a dia da nossa população. O problema é que, por exemplo, até essas novas formas, essa nova visão
está sendo questionada pela mídia brasileira, né? Tem um processo hoje no STF querendo que essas novas formas de mídia internacionais mais imparciais saiam do nosso país. Então, essa ditadura da mídia, ela não diminuiu. Ela talvez mudou, ela hoje está na internet, mas ela não diminuiu. Portanto, minha gente, essa é uma luta da minha geração, da geração de Pedrinho e todas as gerações. É preciso que o povo brasileiro tome consciência e se erga na defesa dos seus direitos, na defesa da democracia e por um país soberano e justo.